Irmãos, o cristão, nós como servos de Deus, nós temos que criar alguns hábitos na nossa vida. E ao criar esses hábitos, nós aprenderemos que esses hábitos, eles sendo efetivados na nossa vida, torna-se poder para nós. Poder. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez muitas recomendações, e não apenas fez muitas recomendações a respeito desse hábito, mas Ele próprio foi um exemplo. Muito embora Ele sendo o Criador dos céus e da terra, muito embora Ele sendo o Deus eterno, muito embora Ele possuindo todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra, muito embora Ele se apresentando hoje e anterior à sua encarnação como o Todo-Poderoso, como onipotente, como onipresente, como onisciente, como o eterno, Ele nunca deixou, quando esteve aqui na terra, Ele nunca deixou esse hábito de lado. Nunca deixou. E esse hábito, esse costume ainda hoje faz parte da vida dele, do ministério dele, que é o hábito do quê? Da oração. Hábito da oração. Nós como cristãos, nós precisamos aprender a orar. E aprender a orar não é fazer aquela oração assim, de 2 minutos, 1 minutinho apenas. Às vezes a gente está com uma situação tão grave na vida, tão grave, e que se exige de nós ali um momento de oração, não apenas um momento, mas uma oração contínua, até você perceber que a sua oração alcançou os céus, e que ao alcançar os céus, você está recebendo uma resposta dentro da tua alma de uma vitória sobre aquele assunto, sobre aquela situação. Costume, hábito de orar. O apóstolo São Paulo diz assim que nós devemos orar em todo o tempo, né? Ele diz que a gente tem que ser um hábito da nossa vida a oração. E muitas coisas, irmão, muitas coisas que às vezes a gente deseja largar, a gente deseja abandonar, e que às vezes a gente não encontra força em nós mesmos, é na oração que nós vamos alcançar força suficiente para vencermos, na oração. Logicamente que a nossa carne não gosta de orar, não. A nossa carne, ela gosta daquilo que a satisfaz. E a oração não satisfaz a carne. A oração, ela satisfaz o espírito. E a oração satisfazendo o espírito, consequentemente, a nossa carne ela vai estar sujeita, vai se sujeitar a isso. E nós vamos viver em espírito, e a nossa oração fará com que a gente tenha vitória constantemente sobre todos os maus hábitos que nós temos na nossa carne, que temos na nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou a respeito da oração. Você sabe que Ele ensinou a respeito da oração, usando assim uma ilustração daquela mulher que tinha uma causa na justiça, e que o juiz havia dado ganho de causa a ela, mas não havia homologado ainda a sentença, né? E ele estava lá, belo e folgado lá, né? Não se preocupando com a situação da mulher, não se preocupando com absolutamente nada da vida social da mulher. Ele pouco se interessava, queria saber se ela estava precisando de dinheiro ou estava precisando de alguma coisa. Ele pouco se interessava. A sentença ele havia dado, mas não havia homologado, não havia assinado, né? Então não tinha como conseguir aquilo que ela estava querendo. Ficou ali empatado, engavetado, como diz, né? E essa mulher, ela foi muito sábia. Essa mulher, o que ela fez? Ela ficou atrás daquele homem lá. Então, na oração, irmão, quando nós queremos conquistar alguma coisa, nós precisamos ficar na porta da oração diante do Senhor. Diante do Senhor. Quando eu disse para você que Jesus tem um hábito de oração no céu, a Bíblia fala que Ele vive a interceder por nós. Não diz isso? Que Ele ascendeu aos céus,
assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus, e vive a interceder. Quer dizer, ele vive a interceder diante de Deus em nosso favor. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele está à direita de Deus. Então, quando a gente leva alguma causa diante de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo pega aquela causa e Ele passa a interceder por nós também. Passa a suplicar, a pedir a Deus, que Deus nos abençoe, que Deus envie a resposta pela qual estamos orando, pela qual estamos lutando em oração e pela qual nós estamos precisando, pela qual nós estamos necessitando. Então aquela mulher, ela começou a se apresentar diante do juiz, né? Tem uma placa assim, quando você vai para São Paulo, ali em Atibaia, por ali, tem uma placa assim, uma placa, está escrito aqui assim: aquele que não se mostra não é lembrado. Uma coisa assim, mais ou menos. Não é exatamente isso, mas uma coisa assim, quer dizer, você precisa se mostrar para as pessoas se ver, para lembrar de você, né? Isso é muito usado também na política, né? Muito usado na política. Então a pessoa ele precisa se mostrar para poder as pessoas vê-lo. Foi exatamente isso que os irmãos de Jesus disseram para Jesus. Quando Jesus começou a fazer os milagres, os irmãos não acreditavam nele, disseram assim para ele: se você faz tais coisas, apresenta-se ao mundo, apresente-se ao mundo, né? Então, aquele que é visto é lembrado, né? Aquele que é visto é lembrado, aquilo que é visto é lembrado. Então, essa mulher começou a aparecer diante do juiz, né? E ela aparecia e a presença dela fazia-o lembrar da causa dela, né? Pelo que nos parece, não foi uma causa de 2, 3 minutos, não. Foi uma causa assim contínua, em que a presença da mulher, a imagem da mulher ficou sendo reconhecida pelo juiz. Ele via, lembrava do caso, ele via, lembrava do caso, né? Então, aquela mulher, de tanto insistir, de tanto aparecer diante do juiz, o juiz homologou a sentença, determinou que se cumprisse a sentença. Assim, irmão, muitas vezes nós devemos fazer diante do Senhor. Às vezes nós temos uma situação tão séria, tão séria, tão séria, e a gente se entrega ao abatimento, a gente se entrega ao desânimo, a gente não consegue falar com o Senhor, não busca o Senhor, e aquela situação às vezes é uma situação de opressão sobre a nossa vida. E a situação de opressão é aquela situação que faz você ficar desanimado, aborrecido, sem força para lutar, sem força para orar. E o cristão, ele não pode cair num modo desse jeito, não pode ficar. Ele não pode ficar prostrado diante das situações. Por quê? Porque o Senhor entregou para ele uma arma poderosa, e o Senhor mostra-nos na palavra dele que esta arma ele entregou para o homem. Por isso o apóstolo São Paulo disse assim, que nós temos uma arma poderosa em nossas mãos, que é a oração, que ela é poderosa para destituir, para derrubar, para desfazer coisas, sabe, irmão? Às vezes está tendo um ataque na sua família, seu esposo, sua esposa, e você fica choraminguando, e Deus, irmão, vai falar com Deus, fala lá com Deus, fica diante dele lá: olha a minha causa, olha a minha causa, olha a causa da minha casa, olha a causa do meu esposo, olha a causa da minha esposa, olha a causa da minha família. Vai falando com ele, vai perturbando de verdade. Sabe o que é perturbar? Falar sempre a mesma coisa, falar sempre. Você lembrou de alguém agora? E fala sempre a mesma coisa, e que às vezes consegue aquilo que quer através de tanto falar e do cansaço que faz a pessoa ficar, não é? Então, assim, irmãos, é assim. Então, nós podemos conquistar muitas coisas se nós dobrarmos o nosso joelho,
Sabe, irmão, se nós intercedermos ao Senhor, se nós clamarmos ao Senhor, se nós suplicarmos ao Senhor, se nós buscarmos a face de Deus, muitas coisas serão construídas, muitas coisas serão resolvidas, muitas coisas serão feitas e muitas respostas nós teremos. Muitas respostas nós teremos. É que às vezes a gente não quer batalhar, é que às vezes a gente não quer aquilo que realmente dá solução, a gente não quer pagar o preço para alcançar aquilo. Eu sei muito bem que o Senhor Jesus Cristo já pagou todo o preço, já pagou, mas nós devemos reivindicar isso diante dele e reivindicar diante da oração. Olha aqui o que ele fala, irmão. Num dado momento, aqui em Lucas no capítulo de número 11, num dado momento, olha só, num dado momento, os discípulos olharam para o Senhor e falaram para ele: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. Eu não vejo na Bíblia Sagrada João Batista ter ensinado ali os seus discípulos a orar, não vejo isso, mas aconteceu, porque isso é revelado, que João Batista ensinou os seus discípulos a orar, e isso despertou nos discípulos do Senhor Jesus Cristo o desejo de aprender a orar, e o desejo de aprender a orar que surgiu no coração dos discípulos é porque eles viam o Senhor Jesus Cristo costumeiramente orando. Olha, irmão, quantas vezes assim a gente tem um período que Deus nos dá a graça de nós ficarmos diante dele, e aí a gente vai gastar aquele tempo com outras tantas coisas que não vai trazer solução, não vai trazer propósito, não vai trazer objetivo nenhum na nossa vida, nada. Nós vamos realmente não ganhar tempo, perder tempo, vamos perder tempo. Então, os discípulos disseram para o Senhor: ensina-nos a orar. E quando os discípulos disseram isso para o Senhor, logicamente, eles viam no Senhor Jesus um homem de oração, um homem que buscava a Deus em oração, um homem que orava, que intercedia pelas pessoas, um homem que afligia a alma dele devido ao sofrimento das outras pessoas. Ele afligia a alma dele. Eu estava lendo a respeito de um pastor, irmão, que ele estava tão chateado, tão aborrecido, a alma dele estava completamente pesarosa, porque ele ouvia constantemente das pessoas das quais ele era amigo, ele via as pessoas reclamando de situação na família, situação no lar, situação de desemprego, situação disso, situação de enfermidade, de doença, disso, daquilo. A alma dele estava terrivelmente pesarosa, e é justamente isso que a Bíblia fala que Paulo fazia. Paulo sentia a dor das pessoas, Paulo sentia tudo que as pessoas sentiam, aquilo era um peso na vida dele, porque ele tinha cuidado com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não eram pessoas quaisquer, eram pessoas do Senhor, eram pessoas que foram compradas e remidas pelo Senhor e foram colocadas diante dele para que ele as pastoreasse, para que ele cuidasse dessas pessoas. E olha, nosso Senhor então, foi aí que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou para eles a oração do Pai Nosso. Ora, irmão, se eu orar um Pai Nosso e resolver todos os problemas, irmão, se eu orar o Pai Nosso e através da oração do Pai Nosso resolver todos os problemas, o Pai Nosso é uma maneira, um modo de você ver, de você contar na oração o poder, a capacidade de Deus, o desejo, é uma coisa extraordinária.
mas não pode se tornar uma oração repetitiva. Você orar de 500 vezes o Pai Nosso, vai resolver alguma coisa? Não vai resolver. Por que que não vai? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina aqui, né? Quando pediram para ele ensinar, Ele ensinou a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus. Aqui em Lucas tem algumas partes que não está o Pai Nosso completo. Está assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Essa foi resumidamente o que Lucas escreveu, mas nós sabemos que a oração do Pai Nosso ela é mais completa em outros livros da Bíblia, né? E como a gente sempre ora: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tem outro que completa dizendo: porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Não é assim? Não é assim que nós aprendemos? Não é assim completo? Agora, irmão, olha aqui o que o Senhor lhe fala. Então, na sequência, no versículo 5 do capítulo 11 de Lucas: então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Suponha então que você tem um amigo, e esse amigo chegue até você e diga: amigo, olha, eu tenho um amigo que chegou de viagem agora, e ele chegou em casa e ele está com fome, e eu não tenho o que colocar para ele comer, e eu preciso colocar alguma coisa para ele comer. Suponhamos que você seja esse amigo, e que eu chego na tua porta, né? Chego diante de você e bato na tua porta, ou você é dono de uma padaria ou qualquer coisa assim, ou você é amigo apenas, e eu chego e bato na tua porta: ô amigo, por favor, olha, chegou meu amigo Orlando lá da cidade de Itapecerica, ele chegou agora e ele está com fome. Ele me pegou desprevenido, porque ele chegou de repente, ele não avisou que viria, chegou de repente, eu não me preparei nada, né? Não me preparei nada, e eu preciso colocar um pão para ele comer, porque ele está com fome. Aí a pessoa lá de dentro fala para mim assim: mas agora não dá não, agora não dá mais, agora não dá. Se ele falar agora não dá e eu for embora, vai ficar por isso mesmo. Mas se ele falar agora não dá, mas eu insistir: mas não, mas eu preciso, e eu perturbar ele, e ele dizer para mim assim: olha, eu e os meus filhos e minha patroa já estão todos mundo na cama, estamos dormindo, agora não posso atender. Se eu ficar quieto e ir embora, eu não vou levar o pão para saciar a fome daquele meu amigo que chegou. Mas se eu bater de novo: ô meu amigo, por favor, eu estou precisando, tenha misericórdia, tenha misericórdia. O homem vai ficar bravo, vai falar: não dá, você pode ir embora, que não tem jeito. E eu não vou embora, eu vou ficar ali, eu vou dizer para ele: meu amigo, por favor, o meu colega chegou e ele está precisando de alimentação, ele precisa comer, e eu sei que você tem.
Eu vou insistir tanto com aquele homem, tanto, 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 que ele não vai me ajudar por ser meu amigo, mas ele vai me ajudar pela importunação que eu vou lhe pôr. Pela importunação. E às vezes é isso que falta em nós, irmãos. Às vezes, eu não sei como você é, sabe? E às vezes você começa a analisar a sua vida e você começa a perceber as suas características, sabe? Se você é uma pessoa insistente, uma pessoa que insiste tanto, se torna até uma pessoa chata, mas é através da sua persistência que você conquista aquilo que você deseja. Ou talvez você seja uma pessoa que se desanime com recebeu um não, pronto, acabou. Aceita aquele não, não insiste, aceita o não de pronto e vai embora e não leva aquilo que foi buscar, porque não teve a persistência. É assim na oração, irmão. É assim, nós temos sim de falar com Deus, como aquela mulher se apresentou diante daquele juiz, mesmo aquele juiz não tendo medo de homem algum, ele é lá do Supremo Tribunal Federal, sabe? Lá que é lá, sabe? E faz o que quer, manda, não tem medo de homem, não tem medo de Deus, não tem medo de absolutamente nada de ninguém, não tem medo de agir com injustiça, está lá, né? Mesmo. Ou então, sendo igual esse outro amigo aí, era amigo, mas não estava em horas de você pedir alguma coisa, mas por causa do teu amigo você foi lá, se sujeitou e bateu, porque você sabia que lá tinha. Então, irmão, o Senhor nos ensina na palavra dele que nós devemos ser persistente, insistir. Deus te deu nas mãos. Olha, irmão, a Bíblia fala que Deus não nega bem algum para aquele que anda em retidão. A Bíblia fala, irmão, que o Senhor ele providencia para nós todas as coisas das quais nós precisamos e necessitamos, e Ele faz por causa da nossa persistência diante dEle em oração. E olha, orar o Pai Nosso, falar, Senhor, Pai Nosso está no céu, e pronto, parou. Mas Ele não parou aqui, Ele mandou a insistirmos naquilo que queremos, naquilo que necessitamos, naquilo que precisamos, naquilo que desejamos, naquilo que nós temos e que nós buscamos em oração diante do Senhor, sermos pessoas insistentes, porque você vai conquistar aquilo que você precisa. Quando você conquistar na persistência, você vai conquistar também o coração de Deus. Você vai também conquistar o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amado, seja persistente naquilo que você quer. Seja persistente, Isabelle. Gabriela, Isabelle. Você esses pezinhos aí que fica aí assim, ó. Seja persistente. Hein? Seja persistente. Fala para o irmão assim, seja chato, seja persistente com Deus. Não é ser chato com o irmão, não, é ser chato com Deus. Porque Deus suporta a sua chatice, o irmão não. Amém? Amém? Deus suporta a sua chatice, o irmão não suporta não. Glória a Deus. Então seja persistente em nome de Jesus.